Ivan Vassilievich sempre fora um homem à moda antiga. Cumpria a palavra com firmeza e colocava a família acima de tudo. Já se haviam passado 6 meses desde aquele dia sombrio em que perdera Anna Sergeyevna, sua esposa, sua melhor amiga, sua conselheira mais sábia e o alicerce silencioso de toda a sua vida. À medida que o ano novo se aproximava, crescia dentro dele um vazio profundo, uma saudade que nada parecia aplacar. Nem mesmo a habitual correria dos preparativos para a festa conseguia distraí-lo. Lá fora, reinava o típico inverno da região de Moscou. A neve fina brilhava nos galhos das árvores, o ar gelado cortava o rosto como lâmina, e à noite os postes de luz transformavam os quintais em verdadeiros contos de fadas. Ivan Vassilievich quase não saía de casa sem necessidade, sobretudo depois da morte de Anna Sergeyevna. Além disso, a filha, Olga, havia pouco tempo se mudara para a própria casa em um condomínio nos arredores da cidade. Mas justamente naquele ano, ouvindo no rádio uma velha canção natalina e olhando para os enfeites do ano anterior, Ivan tomou uma decisão inesperada. Hoje vou até a casa da Olga e do Misha, nem que seja só por um instante sem avisar, não para avaliar presentes ou visitas, mas apenas para sentir que ainda existe uma família de verdade, forte e amorosa. Envolveu-se no velho casaco de pele de carneiro, colocou 2 pacotes de presentes no porta-malas e partiu. O relógio marcava 1h30. As ruas estavam desertas e a neve começava a cair com mais intensidade. O carro não respondia bem. A estrada, coberta de neve, até a casa da filha, passava por alguns condomínios particulares. Ivan não tinha pressa. A experiência lhe ensinara. Era melhor chegar atrasado do que acabar deslizando para o acostamento gelado. À entrada do condomínio restava apenas a última curva entre os pinheiros cobertos de neve, quando o olhar de Ivan Vassilievich se prendeu a uma figura diante do portão da casa da filha. Sob um enorme monte de neve, sentado num banco, estava seu neto Misha. O rapaz vestia apenas um casaco leve e uma calça de moletom caseira. Nada o protegia do vento gelado. Seu rosto estava pálido, com as bochechas avermelhadas e rachadas pelo frio. No primeiro momento, Ivan pensou que o menino tivesse saído apenas para esperar alguém ou para se afastar da agitação familiar. Mas, em poucos segundos, a realidade se revelou cruelmente clara. Misha tremia de frio, encolhido no banco, como se quisesse desaparecer de vergonha. Misha! A voz de Ivan soou áspera, mais por causa da aflição e do medo do que por hábito. O que você está fazendo aqui? E onde estão todos? O rapaz ergueu a cabeça. Os olhos, cheios de alívio, encontraram os do avô. Eles não me deixam entrar. Não consigo entrar, murmurou quase inaudível. Pela janela iluminada, Ivan pôde distinguir a cena. Atrás da cortina e da árvore de Natal, uma mesa repleta de convidados, risadas, crianças brincando, a televisão ligada. Da cozinha vinha o cheiro de frango assado e de tangerinas. O ano novo estava sendo celebrado em toda a sua plenitude, e ninguém percebia que, do lado de fora, no frio cortante, o jovem tremia como um filhote abandonado. O coração de Ivan se apertou. Sem fazer perguntas inúteis, tirou o gorro, envolveu o neto com seu cachecol, puxou-o para junto de si com um braço e com o outro conduziu-o até o carro. O corpo de Misha estava gelado, os dedos, o nariz, os lábios azulados. Somente naquele instante, Ivan compreendeu em toda a sua gravidade. Se não tivesse vindo, se não tivesse passado por acaso, ninguém sabia como aquilo poderia ter terminado. Fique quieto, filho. Entre logo no carro, vamos nos aquecer. Ordenou secamente. Ligou o aquecedor no máximo e viu o rapaz, ainda gemendo, puxar o casaco contra o corpo e se enrolar no cobertor que Ivan tirara do porta-malas. Agora me diga com a verdade, o que aconteceu? Pediu o avô. Misha permaneceu em silêncio por muito tempo, esfregando os dedos dormentes, até que, em voz baixa, confessou. Tudo começou no verão passado,
Quando minha mãe se casou com Vladimir Ivanovich, no começo ele apenas reclamava se eu lavava mal a louça ou deixava os livros espalhados na sala. Mamãe dizia que era difícil para ele se acostumar com uma nova pessoa na família, que eu deveria ser paciente. Ivan Vassilievich ouvia em silêncio, sem interromper. A atenção contida em seu rosto transformava-se em uma raiva surda, não uma fúria cega e destrutiva, mas aquela firme determinação masculina com que se ia à guerra, se construíam fábricas e se salvavam famílias das desgraças. O neto, afinal, não vivia cercado de apoio e cuidado, mas sim de punições constantes por cada detalhe, às vezes severas, outras claramente humilhantes. E hoje? Perguntou o avô. Desde cedo? Sim, suspirou Misha. Esqueci de desligar a chaleira no fogão. A água quase evaporou. Vladimir Ivanovich gritou comigo, me chamou de irresponsável e mandou calçar as pantufas e sair para a rua pegar um ar. Mamãe tentou me defender, mas ele também gritou com ela. Disse que eu precisava congelar um pouco para os meus miolos voltarem ao lugar. Ele sempre fala isso. Misha desviou o olhar para a janela e sua voz se quebrou. Fiquei sentado esperando mamãe sair atrás de mim. Depois, já não sentia mais os dedos. Algumas vezes vi a sombra dela passar pela cortina, mas ela nem sequer abriu a janela. E depois, já não sabia nem que horas eram. Enquanto ouvia, diante dos olhos de Ivan Vassilievich, passavam cenas da infância de sua própria filha, Olga, que tantas vezes quebrara pratos e destruíra brinquedos e cujo maior castigo fora apenas umas palmadas leves ou uma bronca. Ele e Anna Sergeyevna sempre acreditaram que era melhor explicar 100 vezes do que punir uma só vez com frio e medo. Isso acontece sempre? Perguntou Ivan lentamente. Sempre, respondeu Misha com sinceridade, olhando para o chão. Semana passada, por causa de uma sopa derramada, dormi no chão do garage. E no outono, lembra quando o senhor veio e eu estava com o braço roxo? Não foi de bicicleta. O garoto ergueu o olhar e acrescentou. Ele me agarra pelo braço quando se irrita. Misha puxou discretamente a manga da camisa, revelando uma marca pálida no braço. Ivan Vassilievich permaneceu em silêncio, mas dentro dele, um verdadeiro furacão se agitava. Aceitar que algo assim pudesse acontecer dentro de sua própria família era insuportável, mas aquele não era o momento para lamentações. Você não tem culpa, filho. Grave isso bem. Não se pode viver assim. E nunca, nunca permitir que alguém trate você desse jeito, nem mesmo o seu padrasto. Misha assentiu com a cabeça e lágrimas de alívio, misturadas ao cansaço, começaram a rolar pelo seu rosto. E a mamãe? Perguntou ele em voz abafada. Sua mãe é adulta, mas antes de tudo continua sendo sua mãe, respondeu Ivan Vassilievich, com firmeza. Ela esqueceu o que significa proteger um filho, mas terá a chance de se corrigir. Por um instante, o carro ficou mergulhado em silêncio. Do lado de fora, ouviam-se os estalos dos fogos de artifício de Ano Novo, mas aquele barulho festivo soava como uma ironia diante do medo e da dor que sufocavam o coração do garoto. Eu sempre estarei com você, Mishka. Hoje tudo vai mudar. Ele ainda não sabia como se desenrolaria-se a conversa com a filha, nem quais palavras usaria, mas tinha certeza de uma coisa: não entregaria seu neto nem à indiferença, nem à crueldade alheia. Família não é aquela que castiga uma criança no frio por causa de uma chaleira esquecida. Ivan Vassilievich caminhava pela alameda coberta de neve em direção à casa da filha, respirando com dificuldade, tomado pela ansiedade e pela raiva. As janelas brilhavam com luzes coloridas. Atrás delas passavam silhuetas animadas e o riso ecoava pela sala. O velho sentiu um calafrio. Será que todo esse tempo havia vivido numa ilusão de família feliz? Mas não reduziu o passo. No patamar da entrada, Misha, ainda trêmulo, parou e sussurrou. Vovô, por favor, não faça isso. Deve acabar assim mesmo. Mishenka, não, respondeu Ivan Vassilievich
com voz calma, mas inabalável. Apertou a campainha. Ninguém atendeu. Foi preciso bater com força. O barulho alegre da casa se converteu num súbito silêncio de espanto. A porta se abriu e no batente surgiu Vladimir, alto, largo de ombros, com um olhar frio. E o senhor o que faz aqui? É ano novo e vem com cobranças? Olga apareceu logo atrás, apressada, o rosto pálido, o olhar perdido. Atrás dela, sombras de crianças e convidados se moviam. O ar estava impregnado com o cheiro de pinheiro e de tangerinas. Onde esteve o meu neto o dia inteiro? Perguntou Ivan Vassilievich, em tom grave, reprimindo a raiva. Pergunte a ele mesmo, respondeu Vladimir, dando de ombros. Já é hora de virar homem, não de ficar mimado. Misha deu um passo atrás e se escondeu atrás das costas do avô. Olga baixou os olhos. Mamãe, você sabia que me mandaram para o frio por causa de uma chaleira esquecida? A voz de Misha tremia, mas ganhava firmeza a cada palavra. Olga tentou balbuciar alguma justificativa, mas Vladimir a interrompeu. Na idade dele, eu já trabalhava em obras. É preciso fazer dele um homem, pois é isso que eu ensino. A culpa é dele. Ensinar com frio e humilhações? A voz de Ivan Vassilievich cresceu. E ainda chamam isso de festa? Meu neto quase virou uma estátua de gelo. O silêncio caiu sobre a sala. Por um instante, pareceu até que as luzes da árvore e dos pisca-piscas haviam perdido o brilho. Não é da sua conta. Vladimir explodiu. Na minha casa, quem manda sou eu. Essas palavras foram como um tapa. Na sua casa vive o meu neto, devolveu Ivan Vassilievich. E eu não vou permitir que continuem maltratando ele. Olga tentou se colocar entre os dois, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Papai, não se meta. Por favor. Foi então que Misha falou com firmeza inesperada. Eu não quero mais viver aqui. Cansei de ser tratado como um estranho. Se a mamãe não pode me proteger, vou morar com o vovô. Vladimir riu com desprezo. Pois que vá passar as férias com o avô. Um jeito ótimo de fugir das responsabilidades. Ivan Vassilievich olhou para a filha e, pela primeira vez em muitos anos, viu em seus olhos vergonha e confusão. Entendeu então que anos de medo e de costume em suportar a vontade alheia haviam se tornado para ela uma armadilha. Olia, disse suavemente, você também pode sair. Família não são paredes nem regras impostas por estranhos. Família é calor e apoio. Se quiser, podemos mudar tudo agora mesmo. As lágrimas deslizaram pelas bochechas dela. Olga assentiu lentamente. Vladimir deu um passo à frente, os punhos cerrados de raiva. Estava pronto para o escândalo e as humilhações, mas não esperava que seu sistema de medo desmoronasse em poucos minutos. Vou chamar a polícia, ameaçou ele. Chame, respondeu Ivan Vassilievich, com calma tirando o celular do bolso. Que eles vejam seus métodos de educação, que vejam em que estado estava Misha. E assim terminou a farsa da casa perfeita. Misha segurou firme a mão da mãe, enquanto o avô avançava em direção a uma vida em que talvez não houvesse o luxo das festas de Ano Novo, mas existiria o verdadeiro espírito de família, vivo, caloroso, inabalável. Enquanto o carro ganhava velocidade pelas estradas cobertas de neve, a conversa dentro dele se tornava mais leve e afetuosa. Misha, enfim, permitiu-se abrir o coração, e Ivan Vassilievich ouvia cada palavra com atenção, como se escrevesse uma receita para a cura tão aguardada. Sabe, começou o avô, a vida nem sempre nos dá a chance de recomeçar. Mas quando essa chance aparece, é preciso agarrá-la com as duas mãos. Você foi corajoso por não se deixar quebrar. Eu tenho medo, confessou o garoto. Medo de confiar, medo de ter que voltar para lá. É natural, respondeu Ivan Vassilievich. Mas juntos, vamos construir sua proteção e o seu futuro. Você vai estudar, crescer, e nunca mais ninguém o deixará congelando
do lado de fora da própria casa. As luzes dos faróis e sob os flocos de neve, ficava para trás a velha cerca lilás do bairro, onde no verão as crianças jogavam bola e no inverno construía fortalezas de neve. Ali terminava uma etapa e para Misha começava outra. Durante a longa viagem, tocaram músicas que o avô costumava ouvir com a avó, suaves, acolhedoras, como um lar. Misha falava de seus sonhos, de como gostaria de trocar engenharia por psicologia ou serviço social para ajudar pessoas em dificuldade. Você é um verdadeiro herói, sorriu Ivan Vassilievich. Mesmo depois de tudo, ainda quer ser luz para os outros. Ao chegarem à casa do avô, começaram a desempacotar as malas, organizar os pertences. Conversaram muito sobre o futuro, sobre sonhos e planos do neto. As primeiras semanas passaram sob o signo da confiança e de uma reconstrução paciente. Ivan mostrava com carinho como acender o aquecimento e usar o fogão. Misha, surpreso, descobria que podia assistir televisão tranquilamente, sem medo de olhares acusadores. Logo marcaram a primeira visita ao psicólogo e, pouco a pouco, nos diálogos se entrelaçavam lembranças da infância, histórias de amigos e projetos para estudar e viver, não apenas sobreviver. Certa noite, enquanto as luzes das guirlandas de festa ainda cintilavam do lado de fora, o telefone tocou. Na tela, apareceu um nome familiar, Olga. Com o coração acelerado, o avô atendeu. Alô? Ouviu-se a voz da filha. Quero conversar. Eu me arrependo. Fiquei em silêncio quando devia ter gritado. O senhor tinha razão. Muita coisa precisa mudar. Olga, a mãe de Misha, fez o impensável. Procurou um advogado, rompeu os laços com Vladimir e, pela primeira vez em muitos anos, pensou seriamente em seu próprio bem-estar e no dever de ser mãe. As lembranças daqueles dias terríveis ainda ecoavam em sua alma, mas agora ela se preparava para mudanças, por seu filho e por si mesma. No meio da correria dos dias comuns, surgiu a sensação de novos começos, petições, audiências, sessões com psicólogos, apoio. Tudo isso se tornou parte da nova vida. Numa noite gelada, com os flocos de neve brincando na janela e as luzes cintilando ao longe, Misha, sentado diante do vidro, observava fotografias da infância, da juventude e dos momentos recentes na casa do avô. Vovô, obrigado, murmurou baixinho, por tudo, pela fé, pelo amor, pela chance. Ivan Vassilievich pousou a mão no ombro do neto e respondeu: estamos todos aprendendo a viver de novo, mas o mais importante é estarmos juntos e nunca perdermos a esperança. Chegava assim um inverno de transformação plena, verdadeiro, profundo e luminoso. O caminho ainda seria longo e difícil, mas já não seria percorrido na solidão.